Bom dia! Hoje é o nosso dia 2/7 do nosso estudo em Tito. Hoje nós vamos continuar no capítulo 1. O estudo em Tito hoje está nos versículos. Versículo de 5 a 9. Eu vou ler para você. Foi por isso que deixei você em Creta, Paulo falando a Tito. Você deve acertar todos os problemas que ficaram e designar presbíteros para cada cidade como eu ordenei. Os presbíteros devem ser inculpáveis, maridos de uma mulher só. Seus filhos devem ser crentes e não podem dar margem a acusações sobre uma vida desregrada nem ser rebeldes. Isso porque um supervisor, como um mordomo de Deus, deve ser inculpável. Não deve ser teimoso, nem exaltado, nem dado à bebida, nem ameaçador ou disposto a ganhos ilícitos. Ele deve ser hospitaleiro, amar a bondade, ser sensível, justo, santo e ter autocontrole. Ele deve manter-se firme à palavra confiável que acompanha o ensino, de modo que tenha autoridade tanto para exortar as pessoas com orientações saudáveis, como para rebater aqueles que se opõem a isso. Essa passagem a gente já ouviu muito falar sobre as qualidades, os pré-requisitos que os presbíteros precisariam ter, como Paulo ordena, os presbíteros precisariam ter para poder administrar e conduzir o povo na igreja de Creta, né? E isso, claro, nós trazemos para a nossa realidade, para como as pessoas que estão na liderança, para como os presbíteros, bispos, são e devem se comportar para poder dirigir a igreja, né? Para poder dirigir o rebanho, para poder orientar e guiar o povo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu tô aqui com o meu... Você tem seu caderninho de estudo? Eu tô aqui com o meu caderninho de estudo. Quando o piloto não consegue saber o que está acontecendo, o avião está com problemas. Então, Paulo está orientando a Tito a preparar quem está guiando a igreja. Porque quando quem está guiando a igreja não sabe o que está fazendo, as pessoas vão ficar completamente perdidas. E isso acontece. Isso acontece, você tem certeza. Já conheceu alguma igreja, já conheceu alguma pequena comunidade de fé que parece que está completamente perdido. Por quê? Porque o líder ele não sabe o que ele está fazendo. Então, a preocupação de Paulo era que, não que Tito encontrasse um monte de presbíteros, você vai entender o que eu estou falando. Ele está orientando Tito a encontrar pessoas para liderar a igreja, mas a preocupação dele não era que houvessem um monte, porque é melhor ter um só, ou não ter nenhum, do que ter um monte que não sabe o que está fazendo, que foi ordenado de forma loucamente, assim, que foi ordenado sem saber, que foi ordenado sem estar preparado, que foi ordenado sem ter o mínimo de preparo, o mínimo de consagração para poder estar exercendo aquilo que ele está exercendo. E é muito interessante porque a gente, trazendo, né, para o contexto da época, trazendo para a realidade que Paulo e Tito estão vivendo, talvez a gente pensasse que com um número tão pequeno de cristãos em cada lugar na ilha de Creta, Paulo e Tito iam ficar contentes em encontrar qualquer líder, né? Designando qualquer um com o mínimo de autoridade, natural e bom senso. Mas não, aqui nesse livro que eu tenho feito estudo, N.T. Wright fala assim que Paulo preferia não ter líder nenhum do que ter um cujo caráter não correspondesse à mensagem. Porque, na verdade, a preocupação de Paulo, nesses versículos de 5 a 9 de Tito, que vai falar sobre o caráter do presbítero, a preocupação de Paulo, na verdade, é com literalmente o caráter. Porque, para você presidir uma igreja, para você liderar uma igreja, para você guiar as ovelhas do rebanho do Senhor, você tem que ter caráter. E, infelizmente, nós vemos muita gente que você vê, pelos frutos você conhece, não é pelo que você fala. Porque existem muitos pastores, muitos presbíteros, muitas pessoas que estão liderando a igreja, que falam. Mas quando você vai ver, os frutos não condiz com aquilo que ele fala, não condiz com o caráter que Deus deseja que um líder tenha. Essa é a verdade, eu não estou aqui jogando indireta para ninguém, não estou aqui criticando pastor nenhum, nós estamos aqui, pastor ou presbítero ou líder, nós estamos aqui estudando a palavra, não estou dando opiniões pessoais. Isso é muito interessante, gente,
Porque quando a gente estuda a palavra, meu pastor sempre fala, na exposição da sua palavra, maravilhas acontecem. Porque a maior maravilha que acontece na exposição da palavra é você conhecer quem Deus é. Isso, no primeiro vídeo aqui, no primeiro estudo de Tito, eu falei sobre isso. Paulo fala sobre isso, o conhecimento que transforma o comportamento. Então, nós precisamos conhecer a palavra para a gente transformar o nosso comportamento e para a gente conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos enganados porque nós não conhecemos a verdade. Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer pastor que aparece na internet aí com uma música de fundo bonitinha, falando palavras que vão adoçar o seu paladar, você vai ser levado, você vai acreditar que aquilo é evangelho, porque você não conhece a palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus de verdade. Você precisa estudar. Você não precisa de mais um livro devocional. Você não precisa comprar mais um café com ninguém. Você só precisa pegar sua Bíblia, sentar e estudar. Porque você vai conhecer Deus de verdade. E eu tô falando aqui até porque esses dias eu tô postando aí um devocional que eu fiz para mulheres. Mas eu tô criticando todos os devocionais. Mas a gente sempre quer se agarrar a isso, né? Eu preciso de um livro devocional para me acompanhar durante um ano. Mas livro devocional não é livro de estudo. São palavras para te alimentar todas as manhãs. Mas você precisa estudar a palavra. Você precisa de Bíblia. Só a Bíblia é o suficiente. Você precisa dela. Porque você precisa conhecer a verdade. Porque às vezes você está até sendo liderado por alguém que não prega a palavra de verdade. Você está sendo liderado por alguém que guia você através das próprias convicções dele, não através da convicção da palavra. Fuja desse. A própria palavra diz, fuja desse. Fuja desses enganadores, fuja desses que querem só alimentar o teu ego para ter benefícios próprios, tá? Fuja dessa igreja, desse líder, desse pastor, desses enganadores que não ensinam a palavra de verdade. Uma vez, eu congregava numa igreja que o pastor falou uma coisa. Não congregue na igreja mais próxima da sua casa. Congregue na igreja mais próxima da Bíblia. Você precisa ser guiado, liderado por pessoas que pregam a palavra. Não pregam, não usam o púlpito para ser coach, não usam o púlpito para poder te emocionar. Usam o púlpito para poder te liderar através da palavra. Então a preocupação de Paulo, quando ele vai ordenar a Tito para que ordene presbíteros, procurem presbíteros, são pessoas com caráter. Porque nós precisamos ter caráter. E isso aqui, eu falo não só a questão dos presbíteros. Paulo está falando para os presbíteros, mas para todos nós. Precisamos ser cristãos com caráter. E aí, Paulo, ele fala com Tito que o caráter dos bispos precisava corresponder à verdade em cada ponto. De nada adianta, aí agora pega pra gente, não só pros presbíteros, não só pros líderes. De nada adianta ser um bom pregador, um pastor sábio ou um administrador competente se a cada 3 dias a pessoa perde o controle e grita com as pessoas. De nada adianta ser um grande organizador e líder na igreja se a forma de alcançar objetivos é pela ameaça. E eu não vou nem entrar nisso aqui, porque pode jogar indireto. Então não adianta nada eu, por exemplo, pregar aqui pra você e dentro de casa eu sou um demônio na vida do meu filho, na vida do meu marido. Não adianta nada eu estar aqui ensinando pra vocês ser um péssimo funcionário, uma péssima filha, uma péssima liderada. Por quê? Porque na verdade, Paulo, ele pega muito no ponto aqui, dos versículos 5 a 9, na questão de quem faz algo dentro da igreja. Se você é um líder, se você canta, se você prega, se você lava a igreja, se você faz a comida, se você faz o café na igreja, não adianta nada você fazer tudo isso e não ter caráter, tá? Eu estou aqui trabalhando para Deus, mas dentro de casa é um demônio, não adianta. Isso não funciona, você precisa ter um caráter transformado. Não adianta nada adianta, não. Eu vou repetir pra você. De nada adianta você trabalhar na igreja, você cantar, você pregar, você ser líder, você ser pastor, pastora, líder, não sei o que, isso tu não tiver caráter. Você precisa ter caráter, e um caráter irrepreensível. As pessoas precisam dar testemunho de você. Eu me lembro uma vez, uma história bem antiga, né? Tem até a música. Pastor, eu quero morar na igreja, lá o papai não fala palavrão, não bate, não sei o quê. Então uma música dessa, bem antiga, eu lembro quando eu era criança eu ouvia essa música. Por quê? Porque na história, né, o pastor, ele era um pastor maravilhoso, mas dentro de casa
vamos deixar baixo. Então, a preocupação de Paulo para que Tito encontre presbíteros irrepreensíveis. O cara tem que ser a mesma coisa dentro de casa que ele é no púlpito. Ele precisa ser a mesma coisa que ele é dentro de casa, na igreja. Entendeu? E aí fica o questionamento para você. Se as pessoas da igreja conhecessem quem você é dentro de casa, elas ficariam felizes ou elas ficariam decepcionadas? Se você agisse da mesma maneira na igreja, do jeito que você age com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou quando você age quando você não tem ninguém te vendo, as pessoas ainda dariam crédito a você? As pessoas ainda diriam que você é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa maravilhosa. Nossa, ele é um cara incrível. As pessoas diriam ainda isso de você? Então nós precisamos ser a mesma pessoa. Isso é caráter. Isso não é nada além de caráter. Então Paulo, a preocupação de Paulo é que os presbíteros tivessem caráter. E assim por diante. O presbítero ou bispo precisa ser alguém capaz de enfrentar qualquer situação que aparecer e reagir de maneira cristã, com sabedoria e autocontrole. Então precisam ser pessoas que tenham autocontrole. E isso aqui não são os presbíteros, para nós também. Nós precisamos ser pessoas que sabemos reagir a uma afronta, que sabemos reagir diante da injustiça, diante da afronta, diante da calúnia, diante de uma situação de tensão. Porque nós, às vezes, somos cristãos quando tudo tá bem. Mas não pisa no meu calo, minha querida. Que aí, minha filha, a pessoa explode, a pessoa bate, a pessoa xinga no trânsito. Eu tô lendo um livro muito interessante, que é... esqueci o nome da autora, eu vou procurar aqui de novo. Eu, Meu Pavio Curto e Deus. É da Lisa... eu acho que é da Lisa Bevelli. Deixa eu ver aqui. Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Ela fala sobre a gente ter autocontrole, sobre a gente abandonar o pecado da ira. Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Ela fala sobre isso, sobre o pecado da ira. Aí ela fala que ela conheceu uma vez uma pessoa que... Lisa Bevelli. Ela fala que conheceu uma vez uma pessoa, uma pastora, que ela entrava no carro... Esse é o livro, ó. Ela entrava no carro com ela, a pessoa podia fazer o que quiser com ela no trânsito, com essa pastora, ultrapassar ela, xingar ela, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te abençoe. Já ela era totalmente contrário, né? Ela começou a xingar, a brigar. E o Senhor foi transformando ela dentro disso, né? Foi libertando ela da ira, porque a ira é um pecado se você não sabe controlar. Tanto que a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. A gente tem que saber até se irar. Para sermos cristãos de verdade, a gente tem até que saber se irar, até que ponto a sua ira pode te levar, entendeu? Você tem que saber se controlar. Nós precisamos ter autocontrole e isso é muito difícil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que Deus está me moldando, porque eu sou uma pessoa muito estressada, entendeu? A minha cabeça chega, ferve sim. Mas aí a gente tem que ter controle, entendeu? Tem hora que eu respiro assim, ai, Senhor de Deus. A gente tem que ter controle, a gente tem que ter controle. Nós precisamos aprender a ter autocontrole. Nós não somos crianças mimadas, crianças que estão passando pelo Terrible Two, entendeu? Que estão na adolescência da criança, que ainda não sabem se desenvolver, que ainda não sabem se controlar. Nós somos adultos cristãos maduros. Precisamos ter autocontrole. Porque não só para poder, tem que aprender a viver em sociedade, não, é uma ordenança de Deus. Deus quer que você tenha autocontrole, isso faz parte do caráter do cristão. Então, hoje, nesse segundo dia, nós tratamos de algumas coisas, mas principalmente da questão do caráter. A preocupação de Paulo era que Tito encontrasse presbíteros que fossem pessoas de caráter. Seja uma pessoa de caráter. Seja uma pessoa de caráter. Quem você é em casa, seja essa pessoa na igreja, seja essa pessoa no trabalho, que o seu caráter seja irrepreensível. Onde quer que você vá, você precisa ser a mesma pessoa. Então, peça para que Deus transforme você. Se existem falhas no seu caráter que você precisa moldar, fala, Senhor, eu preciso de mudança. Eu preciso que o Senhor adeque tudo aqui dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me ajude a pegar esses fios soltos aí do meu caráter e a colocar tudo no lugar. Porque o Senhor, Ele ama um coração sincero. Então, chegue a Deus com sinceridade. Senhor, eu preciso de transformação. Eu preciso ser transformado para ser quem o Senhor quer que eu seja. Então, esse é o nosso segundo dia de estudo. Espero que vocês estejam gostando. Sei que são vídeos um pouco longos,
mas a palavra do Senhor vale a pena, né, gente, cada minuto. Então, eu espero vocês amanhã para o terceiro dia de estudo em Tito, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.